Aí eu pensando, então porque eu preciso de oração respondida. Mas pra eu fazer oração respondida, eu preciso estar orando do jeito certo. Eu preciso estar orando o que é certo. E eu cheguei à conclusão que são 2 requisitos. Bom dia, bom dia! Bom dia, bem-vindos para essa quinta-feira, mais um devocional. Minutos na presença, esse é o nome desse momento nosso aqui. Na presença de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus e Pai, do Espírito Santo. Venha ler, bom dia! E hoje a gente vai ler João capítulo 15. E eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Rapidinho, bora. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo o ramo que não produz uvas. Já que o produz, ele poda para que produza ainda mais. Vocês são podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim, venham e morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Enquanto vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, em um relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Cadê? Ai, gente, me perdi. Senhor da glória. Aqui. Separados, nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é como um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. E é desta maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Essa é uma passagem tão linda, porque eu fico imaginando, vamos pensar o seguinte, Jesus nos chama para sermos como crianças no reino de Deus, né? E qual é uma das características de uma criança? Criatividade, imaginação, né? Então a criança, enquanto ela tá lendo, ela põe a imaginação para funcionar e coloca e cria uma cena na cabeça. Então vamos lá, vamos criar a nossa cena. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. São nos ramos que os frutos surgem, né? Nos galhinhos ali da videira que os frutos surgem. Então, Jesus, ele produz frutos através de nós. Nós somos o instrumento aí. E o seguinte, a videira, é por meio da videira, da raiz da videira, que o ramo é nutrido, que o ramo recebe água, que o ramo recebe alimento, que o ramo recebe vida, porque bem disse Jesus aqui, se você desconecta o ramo do tronco da videira, ele morre, não serve para nada além de servir para ser lenha. E assim nós somos. A palavra de Deus fala que sem Ele não podemos fazer nada. E essa passagem nada mais é que mais uma questão que falando sobre isso. Porque se nós somos desconectados desse ramo, a gente não produz nada. Só o Senhor nos dá capacidade. Só o Senhor nos dá a capacidade de sermos instrumento de bênção. Porque fruto é isso. Fruto é isso. É a gente ser instrumento de bênção. Ser instrumento na vida de Deus. Na mão de Deus. Isso, gente, eu acho isso um privilégio. Porque pensa, Deus poderia escolher tantas pessoas no mundo. Tantas pessoas no mundo. E Ele escolhe você para ser instrumento de bênção na vida de alguém. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. A gente tem que tomar cuidado para não se achar. Para não... E sim vai descer, porque é um privilégio mesmo. Mas tem uma parte aqui desse trecho que me chama muita atenção. Que é, olha isso aqui. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que as suas petições serão atendidas. Essa é uma das chaves para a oração. Só que, quando a gente ouve esse versículo, sendo passado de boca em boca, a gente ouve só uma parte dele.
a gente ouve assim, ó. Estejam certos que as suas petições serão atendidas. Né? Aqui em outra versão, deixa eu ver se tá desse jeitinho aqui, ó. Quer ver? Nossa, cadê? Tá assim, João 15, peraí. Aqui. Mas se vocês permanecem em mim e obedecem às minhas ordens, podem fazer qualquer pedido que quiserem, e isso será concedido. Geralmente é essa parte que nós, brilhantes seres humanos, lembramos. Aí eu posso pedir o que eu quiser, que Jesus vai me dar. Só que a gente esquece da parte A do versículo, que ele fala: se vocês estão em mim, ou seja, se eu estou conectado à videira, e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as petições serão atendidas. Existem 2 requisitos aí: estar conectado a Cristo e que as palavras deles estejam em nós. Isso é muito essencial. E aí, gente, eu vou te falar, faz pouco tempo que essa ficha caiu em mim, tá bom? Caiu lá pro fevereiro. Não sou o Blaster Master aqui, não. E eu, na época, eu falei assim, gente, isso tá errado. Não é pedir qualquer coisa que Deus dá, não. Deus é pai. Deus dá o que o filho precisa, não o que o filho quer. Né? A gente como pai. Você vai ver que às vezes um filho adolescente tá querendo passar a noite fora de casa porque você é adulto o suficiente. Ou quer ir sozinho até um destino X porque já acha que é capaz. E às vezes você tem que falar o seguinte, ó, não tô falando que você não é capaz, às vezes você não tá preparado ainda. Então hoje você vai andar, você vai até essa distância. Eu tô com um filho adolescente, eu tô bem exatamente nessa fase. Do lado da minha casa tem um supermercado. Sei lá, ele anda um quarteirão. Tem uma casa de construção na esquina. Ele está sendo preparado, tá indo pra esses lugares. Porque eu vou te falar, né? A gente, mãe de cidade grande, fica um pouco mais insegura. Aí hoje ele vai até esses 2 lugares sozinho. Aí a gente tá preparando que ele vai até a escola. A escola já são 3, 4 quarteirões. Aí a gente vai colocar uma tag nele, pra ele andar com essa tag. E aí ele vai pra escola sozinho e vai voltar pra escola sozinho. Por quê? Porque senão vira um sonso, né? A gente sabe que menino precisa ser ousado, menino precisa ser corajoso, menino precisa ser desbravador. Não que menina não tenha que ser, tá, gente? É que como a minha realidade é de menino, acaba que o meu pensamento fica muito voltado pra menino. Então, eu penso isso, tem que ser corajoso. Porque se Deus mandar ele pra plantar a família dele em outra cidade, em outro país, ele vai. E ele tem que desbravar, ele vai ser o desbravador da família dele. Então, o pai dá aquilo que o filho precisa, não o que o filho quer. São coisas totalmente diferentes. Mas vamos voltar aqui. Os requisitos é estarmos conectados à videira e as palavras de Jesus estarem em nós. Aí quando isso caiu, aqui ó, como os antigos diriam, caiu a ficha. Como o crente diria, eu tive uma revelação. Eu falei, Deus do céu, é muita cara de pau. A gente só lê o fim do versículo. A gente só lê o final. Ai, Deus vai me dar tudo que eu quero. Existem 2 pré-requisitos daí. Estar conectado na videira e que as palavras de Jesus estejam em nós. Como que é estar conectado na videira? A gente já fez Jesus do nosso Senhor e Salvador. Então nós estamos conectados a Cristo por meio do Espírito Santo. Xuxu, beleza. E agora, como é que as palavras dele estão em nós? Aí eu pensando, então eu preciso, porque eu preciso de oração respondida. Mas pra eu fazer oração respondida, eu preciso estar orando do jeito certo. Eu preciso estar orando o que é certo. E eu cheguei à conclusão que são 2 requisitos, 2 coisas que a gente consegue ter as palavras de Jesus em nós. Primeiro, leitura bíblica. Gente, Jesus é a palavra. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Você está conectado à videira por meio do Espírito Santo que habita em você, mas você tem que ter as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus estão aonde? Estão na Bíblia. É um fato. Mas tem uma outra questão aqui. Se não, né? Como o Espírito Santo está em nós, então Jesus está em nós. Eu comecei antes de orar, falar, Senhor, coloca as suas palavras em mim. Porque o Espírito Santo, ele direciona a nossa oração. Tanto é que a palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém. E que o Espírito Santo ora por nós, por meio de gemidos inexprimíveis. Então o que acontece? Por meio de nós, o Espírito Santo também ora. Ele direciona as palavras da nossa oração. Então eu passei pedir para o Senhor colocar as palavras dele em mim quando eu vou orar.
Eu fecho meu olhinho. Eu tô aqui, ó. Você lembra que esses dias eu também falei? A gente precisa dar... Uma das missões que o Espírito Santo tem é falar. Jesus falou isso. Ele vai lembrar de todas as palavras que eu falei. Então, pra ele lembrar a gente tem que estar aqui, ó, com a palavra sendo colocada pra dentro. Por meio da leitura. Leitura diária. Leitura e conexão com a palavra de Deus diariamente. E aí, o Espírito Santo vai lembrar daquilo que a gente leu. Que foi isso que Jesus falou que ia fazer. Ele ia lembrar de tudo que eu disse. E aí, com essas palavras, a gente passa a orar. Aí a gente vai orar de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo vai, na hora da intercessão, vai direcionar a nossa oração. E aí a gente vai passar a proclamar, a dizer as palavras de Jesus. E aí as nossas orações vão ser respondidas. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem confiança plena de que a gente pode orar aquilo que Ele nos direciona, porque nós estaremos orando a vontade dEle. E quando a gente ora a vontade dEle, as nossas petições serão atendidas. Gente, essa é a chave. Essa é a chave. Leitura bíblica. Espírito Santo em nós, porque assim nós estamos conectados à videira. É um tal de check. Já tá feito. 2. Leitura bíblica, que é aqui, ó, que a gente vai fazer juntos todos esses dias. De segunda a sexta, lá pelas 6 horas da manhã, a gente tá aqui. E 3. Experimente isso. Quando você for orar, peça para o Senhor. Senhor, coloque em mim as tuas palavras, porque eu vou orar agora. E eu quero orar de acordo com a tua vontade. E eu acredito que você vai orar a vontade do Senhor. E aí as suas orações vão ser atendidas. Não é maravilhoso? Quem não quer oração atendida? Então é isso, gente. Devocional sobre como ter... título bem viral. Como ter as suas orações respondidas. Então vamos orar? Vamos colocar isso em prática agora? Senhor Deus, nosso Pai querido, quero te agradecer por esse dia. Quero te agradecer porque o Senhor é bom, poderoso, maravilhoso. Obrigada, porque o teu Espírito Santo habita em nós. E isso nos faz estar conectados com a videira, que é Jesus Cristo. Pai, dá-nos sabedoria em momentos de oração. Pai, coloca um amor pela tua palavra em nosso coração, de maneira que a gente esteja sempre buscando a tua palavra, buscando e meditando na tua lei. Porque assim como diz no Salmo 1, Pai, seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. E a nossa folhagem jamais vai murchar. E nós vamos dar frutos na estação própria. Pai, dá-nos sabedoria para orar a tua palavra. Senhor, quando nós formos orar, te pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, nos lembre e coloque em nossa boca aquilo que o Senhor quer fazer por meio de nós. Para que a gente seja, Pai, um instrumento de teu aqui na terra. Para que a gente tenha esse privilégio de sermos usados no grande plano de salvação que o Senhor tem para esse mundo. Senhor, te pedimos a companhia pelo resto do dia. Te pedimos, Pai, ouvidos atentos, olhos abertos, Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer, para que sejamos instrumento em tuas mãos. Pai, coloca as tuas palavras em nossa boca, em cada oração, de maneira que a gente possa orar a tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.